Então, primeiramente, bom dia a todos, novamente. É um prazer estar participando aqui do projeto e também apresentando sobre ele. Hoje, eu vou falar a respeito sobre os módulos de carregamento para baterias de LiPo. Aqui, a minha abordagem é falar uma breve introdução sobre esses módulos e o que eles e suas características, né? Mas, antes de falar sobre eles, eu vou apresentar aqui minha agenda, onde eu vou percorrer todos esses tópicos ao longo da minha apresentação. Então, eu vou desde a introdução sobre o que é bateria, como é que ela funciona, uma breve introdução mesmo. As baterias, suas especificações, aplicações, as suas características, que é um momento que eu acredito que seja um dos mais importantes para a gente analisar e também conhecer uma visão geral dos CIs que tem nas placas de desenvolvimento e nos módulos para carregamento de bateria. E eu vou explorar principalmente o MCP 73833, certo? Então, eu espero que não fique um conteúdo tão técnico assim para entender, eu vou explicar passo a passo e também deixar todos à vontade ao final para fazerem perguntas. Também eu vou falar sobre o módulo de carregamento no mercado. Então, vou apresentar alguns módulos que eu acredito que sejam os mais interessantes para quem está trabalhando com essa parte de desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento de projetos que precisem estar fora, né, de uma tomada ou conectada ao USB do computador. Muitas vezes a gente sabe que é necessário o projeto ter mobilidade, né? E aí talvez seja um momento de pesar se vai realmente ou não utilizar conectar a tomada, conectar ao USB ou mesmo livre, né? Para o projeto ganhar asas aí. Bem, eu vou apresentar aqui a definição de bateria. E a gente pode definir bateria como uma célula com duas ou mais células conectadas entre si, tanto elas em paralelo ou em série. Bem, essas células elas estão embebidas em um líquido, e esse líquido ele vai fazer um processo de oxidorredução. É um processo químico. E entre os polos vão ter uma diferença de potencial, que aí vão criar-se a nossa DDP, ou a energia que flui na carga, né, num circuito que a gente deseja alimentar. As baterias elas podem ser classificadas como primárias e secundárias. Vamos lá. As baterias primárias, elas são baterias que têm apenas um ciclo de descarga, né, e elas servem só como mantedores de energia. Então, utilizamos ela uma vez e depois ela é descartada. Já as baterias secundárias, elas podem ser recarregadas várias e várias vezes. Então, ela tem um ciclo de carga e descarga relativamente curto em relação à primária, mas ela pode ser recarregada várias vezes e pode ser reutilizada. Deixando bem claro que as secundárias, por exemplo, elas têm um ciclo de vida, assim como todo equipamento eletrônico. Ele tem um ciclo de vida que depende de como ele é utilizado. E é justamente o objetivo dessa apresentação fazer com que esse ciclo de vida se estenda por um bom tempo. Então, as secundárias, elas são do tipo lítio-íon, que eu vou mostrar aqui os modelos dela. Aqui ao lado, eu deixei um GIF mostrando um ensaio onde acontece uma simulação de um acidente, né, das baterias de LiPo. Aqui mostra o quão é perigoso o erro no uso desse equipamento, desse componente. A gente vê que é um processo extremamente exotérmico, né, então ele libera muito calor, e aqui foi feito um curto entre os dois polos. Então, a bateria vai inchando, linchando, e é um processo muito rápido, é questão de segundos, ela pode atingir proporções gigantescas aí de explosões. Então, sempre é bom ter cuidado. E aí, também outro objetivo dessa apresentação é lembrar a segurança que nós devemos ter ao manusear esse equipamento. Não é tão simples assim, a princípio, mas é sempre bom aprender um pouco sobre e começar os primeiros passos nessa utilização. Bem, algumas especificações que eu coloquei aqui são de suma importância. Sempre quando a gente vai avaliar um produto no mercado, seja ele qual for,
a gente sempre vê, por exemplo, validade, custo. Então, essas especificações que eu deixei aqui também estão relacionadas a isso, a questão de entendimento, se realmente vale a pena, se não vale, se realmente a gente vai precisar daquilo tudo, né? Às vezes você precisa, vamos, por exemplo, acionar LEDs, acionar uma barra de LEDs. Será que vai ser necessário, por exemplo, ter um banco de baterias desse jeito? Ou será que uma única célula, uma única bateria já fornece o que você deseja? Também nessa apresentação, quero mostrar o quão realmente vai ser necessário utilizar um módulo de descarga. Se vai ser algo muito complexo, se vai ser uma aplicação crítica ou não. E nas especificações a gente leva em consideração o quê? A tensão, que normalmente tem uma operação de 3.7, 3.6 volts. Então, a operação nominal, a tensão nominal dessas baterias são normalmente de 3.7, 3.8. A corrente, ela é medida em amperes, e aí a corrente, ela tem o fornecimento dela, que é através da capacidade. A capacidade, ela está relacionada ao quê? A quantidade de corrente por hora. Normalmente, algumas baterias, elas fornecem, por exemplo, 2.200 miliamperes-hora. Então, durante uma hora, ela fornece 200 miliamperes, né? Vai fornecendo ao longo do tempo. E a eficiência e a densidade, a eficiência se referencia à questão da bateria poder se manter durante vários tempos, várias horas, né? Depende da carga também, certamente, mas essa relação de eficiência está relacionada ao quê? A capacidade dela, né? Pela quantidade, pela entrega de carga. Então, isso vai ser dado pela eficiência um valor em porcentagem. E aí, você pesquisando melhor sobre a bateria que você vai utilizar para o seu projeto, que eu também vou explicar sobre isso, você vai ver se encaixa ou não. E a densidade, ela se refere ao peso, né? Se refere à capacidade da bateria pelo peso dela. Então, tem baterias como essas que pesam pequenas gramas, mas quando você vai associando em bancos, por exemplo, elas vão ganhando maior quantidade de massa, certo? Então, baterias aqui, ela não vai chegar a 1 quilo, mas tem baterias que já chegam a 15. Tem baterias de carro, baterias estacionárias. E as mesmas especificações que eu estou apresentando aqui para uma bateria, para uma bateria de baixíssima potência, ela também serve para outras especificações, certo? Então, ela não fica presa a isso. Nessa apresentação, deixando claro, era para baterias de lítio-íon. Então, eu vou apresentar alguns módulos que eu já utilizei para funcionar com a bateria de lítio-íon. E na medida que você vai estudando melhor sobre esse mundo, né, que é gigantesco, de baterias, a gente vai vendo em que momento se encaixa, em que momento devemos utilizá-la, certo? Aqui os modelos. A gente tem os modelos de LiPo, a lítio-íon, que é essa azulzinha aqui, e também está associada em paralelo e em série aqui, e as de NIT-CAD, né? Níquel-CAD, né? Cadmio. Que é essas daqui. Elas são um pouco menores e o fornecimento de tensão dela é menor em relação à de lítio-íon. Aí, normalmente, elas são também associadas em paralelo, em série, para fornecimento de máquinas, de funcionamento de máquinas e dispositivos móveis. Bem, e a gente vai chegar aqui na parte das aplicações, né? Então, a gente vê que hoje as baterias elas estão presentes em todos os lugares. Hoje se torna quase indispensável nós pensarmos em não utilizarmos a bateria para alguma aplicação, seja ela uma aplicação de IoT, seja uma aplicação dela wearable, seja uma aplicação para entretenimento, seja uma aplicação para negócios. E aqui vocês estão vendo que tem vários dispositivos que já utilizam baterias. Por exemplo, para a área de segurança, a gente tem as câmeras de vigilância. Então, aqui a gente tem um sensor, um infravermelho, que vai verificar a passagem de uma pessoa e lá ele começa a iniciar o processo de gravação. E essa gravação, ela pode ser acessada por smartphone, através da internet, ela pode ser acessada pelo seu computador, enfim, ela pode ser acessada por diversos dispositivos. Inclusive, esses dispositivos, eles já estão conectados, já que estão conectados pela internet, eles também são utilizados por tablets e smartphones, como eu comentei.
Então, nossa vida hoje, na nossa vida as baterias estão 100% presentes. Quem hoje não está utilizando o smartphone? Quem hoje não já utilizou ou utiliza um tablet? E as maquininhas de cartão? Então, os vendedores que têm, os camelôs, todos eles utilizam esses dispositivos. Então, se torna até indispensável para o trabalho deles ter essas maquininhas. Tem a questão dos power banks, que é bem relacionada às baterias. Então, a gente também, quem tem smartphone sabe que, às vezes, é interessante ter uma power bank ali do lado para socorrer. As pessoas ficam até preocupadas, poxa, meu telefone, eu esqueci o carregador, socorro, o que eu faço? Então, as power banks são a solução para esse tipo de problema também, né? Então, assim, a gente vê que está presente bastante em nossas vidas. Na área médica, na instrumentação médica, é uma área que eu gosto muito particularmente, e aqui a gente vê, por exemplo, um desfibrilador, que esse desfibrilador é colocado em dispositivos, em transporte, né, de ambulâncias. Então, a gente tem ambulâncias que já vêm dentro delas com esses dispositivos para fazer ajudar as pessoas, prestar algum socorro naquele momento. Uma outra parte que eu gosto também, que são os dispositivos wearables. Aqui eu dei o exemplo do smartwatch, mas não fica só em smartwatch, certo? A gente tem o Google Glass, por exemplo, que teve uma febre no passado, então ele funcionava por meio de uma bateria. A gente também teve, como o Fábio até comentou no início da apresentação, sobre a Adafruit, então lá eles também desenvolvem produtos e soluções que são voltadas para wearables. Então, como é que a gente vai como é que a gente vai deixar nosso wearable conectado ao computador? Fica impraticável, né? Vocês não acham? Ou conectados à tomada, por exemplo, também fica impraticável. Então, as baterias estão aí para dar essa solução móvel, dar mobilidade à forma como executamos nossa atividade do dia a dia. E também aqui, o que está sendo bem utilizado agora, infelizmente, né, pela questão do Covid, mas é uma alternativa, são os termômetros digitais. Esse aqui é o termômetro mais robusto em relação aos outros, mas lá nesses mais simples utilizam pilhas, né? E alguns também utilizam baterias para fornecimento correto do dispositivo. E aí eu deixo uma pergunta. Então, qual a bateria que devemos escolher? Qual é que devemos escolher para aplicação? Essa é uma boa pergunta. E nessa apresentação, eu vou falar mais sobre a bateria de de lipo, né? Que é uma bateria que eu utilizo bastante. É uma bateria que ela é bem volátil em relação às outras. E também pelo custo dela, né? Ela é um pouco mais barata em relação à de lítio-íon e algumas outras baterias que já tem no mercado. Apesar também da questão do seu peso, né? Da sua densidade, como eu comentei aqui nas especificações. Vamos lá. Para as aplicações, a gente vai verificar o quê? Em uma bateria? A gente vai verificar a química dela, então a gente vai verificar se ela é de lítio-íon, de lipo, de lítio, ferro, fósforo e oxigênio. Essa aqui é bem utilizada em aplicações de notebook, alguns notebooks possuem esse tipo de bateria. A níquel e cádmio, ela também é utilizada para furadeiras, por exemplo. A de lítio-íon e de lipo, elas são bem relacionadas. Então, os módulos que eu irei apresentar e comentar sobre, elas estão bem focadas, né, nessas duas aplicações, mais de lipo, né? É o qual eu estou utilizando. A gente também analisa a quantidade de células, então, sempre que você for procurar algum dispositivo, vai ter em algum encapsulamento que ele vai estar, em algum invólucro, ele vai estar escrito 1S, 2S, ou seja, é a quantidade de células que tem dentro desse banco de baterias, né? A gente também verifica a tensão e a corrente de carregamento, então é muito importante verificar, antes de você escolher, você fazer essa verificação de tensão e corrente de carregamento. A tensão de entrada, que é onde vão se alimentar, onde o módulo vai alimentar o sistema. A interface de controle, sim, o módulo de carregamento, eles estão tão desenvolveram um processo tão rápido, que dentro dos chips dele, a gente já tem interface de controle, como I2C e SPI. Também tem a SV Bus,
que é também um protocolo que tem internamente desses chips. Eu vou apresentar aqui, eu vou comentar melhor sobre ele nos próximos tópicos, e também as características especiais. Essas características especiais eu vou comentar ela aqui nos próximos slides, e essas características elas são fatores que também podem encarecer o projeto. Então, a gente sempre vai ver nessas aplicações a relação custo-benefício. Aquela minha aplicação é crítica, então o custo, consequentemente, vai ser um pouco maior. Se minha aplicação não for tão crítica, então eu abaixo o meu custo e, consequentemente, se for tão crítico, eu abaixo o meu custo. Porque o monitoramento, o controle dessa bateria não é tão necessário assim, não é tão crítico, porque a aplicação não consome tanto. E aqui eu vou deixar um link, depois a gente pode colocar no chat, que é um site da Texas Instruments, onde eles fazem um overview lá dos CIs deles para diversas aplicações. Então, a gente vai utilizar esses parâmetros que eu deixei aqui, e você coloca lá nos inputs da aplicação na internet aí. Tá no site, você vai só fazer um checkbox em cada parte lá do site, para verificar qual é que melhor se encaixa. Mesmo que você não tenha um contato com esse dispositivo, com esse chip, fica a dica para estudar, né? Fica a dica para conhecer, porque trabalhar com baterias é algo que demanda muito tempo e é necessário conhecimento, porque em breve vai ser indispensável que as pessoas tenham o mínimo conhecimento de baterias, até mesmo na hora da compra, na hora de uma troca, quem sabe, né? Então fica a dica aí. Bem, quando a gente vai analisar um sistema, vai analisar um chip, né, ao qual está presente nos módulos de carregamento, a gente procura entender de maneira simplificada através de blocos, né? E essa maneira simplificada eu desenvolvi de maneira tentando fazer com que o entendimento de todos ficasse rápido de associar, certo? E a minha intenção foi fazer da seguinte maneira: foi analisar quem vai entrar. Então, se a gente vai utilizar uma fonte externa para alimentar, uma fonte chaveada, quem sabe, ou se vai utilizar na própria USB, se a gente vai precisar de interface de controle, a SM Bus ou a SPI 2C, vai ser necessário ou não? O carregamento, se a gente vai ter monitoramento de tensão e corrente, e também a questão da bateria. A gente vai verificar também essas baterias, a gente verifica também essas baterias, né? Porque não é para todo chip, não é para todo módulo que a gente utiliza a mesma bateria. Claro que há chips que compartilham a mesma tecnologia para diferentes baterias, mas o que vai mudar de uma bateria para outra é sua química. Então, a solução interna dele, os eletrodos, o processo, a reação química, elas são iguais, né? Elas são bem semelhantes. A diferença é o produto final dessas reações, que não é igual, por conta das características mesmos químicas do material. A sua configuração, será que ela vai estar em série ou vai estar em paralelo? E a capacidade, certo? Que a gente comentou lá, que ela é medida em miliamperes. Aqui eu deixo em alguns chips, tem alguns profiles, né? Esses profiles são especificações, certo? Então, as especificações dele, por exemplo, pode ter um sensor de temperatura interno ou não. Tem alguns que já tem um sistema de segurança interno, mas alguns já não tem. Vou apresentar também um módulo que não tem sistema de segurança interno. Então, avaliar também qual tipo de usuário vai utilizar. Se você é um usuário que está dando seus primeiros passos, então é interessante você ter uma segurança e proteção maior. E de excluir essas pastas de interface de controle. Já que você está iniciando, não é importante você trabalhar com isso. Não é uma aplicação tão crítica, talvez, mas você deve se preocupar. Eu vou utilizar o USB para carregar, ou vou utilizar a fonte chaveada, certo? E qual a tensão que vai ser de carregamento? Qual a corrente inicial? Tudo isso eu vou apresentar. Temos as arquiteturas, que eu não vou entrar nessa explicação, também vou deixar aqui os links para pesquisar sobre essas arquiteturas internas de chip, é algo bem mais específico. E as soluções, será que eu vou querer uma solução do meu chip que ele tem maior controle ou integração? Será que eu vou querer um chip com formato
como é que eu posso deixar claro? A gente pode deixar no DIP ou no formato SMD. E aí? Como é que a gente vai deixar esse camarada, certo? Então, é sempre interessante avaliar toda essa gama de aplicações. Primeiro, verificar os fatores, né, que a gente que vai dar as aplicações, e depois ver a questão do que melhor se encaixa no seu projeto. Bem, eu vou comentar aqui sobre duas características especiais que eu acredito que seja interessante quando você vai pesquisar sobre esses módulos de carregamento. Primeiro, falar sobre uma diretriz que já existe há um bom tempo, né? Essa diretriz, que é da Japan Electronics Information Technology Industry Association, que é a JETA, ela fala a respeito das diretrizes de segurança e manutenção das baterias, ou seja, o volume e a demanda de baterias cresceu, podemos dizer assim, exponencialmente, numa progressão muito grande ao longo dos anos. Por quê? Porque os equipamentos eletrônicos ficaram menores, ganharam maior potência, consumiram menos energia para fazer o funcionamento, o chaveamento dos circuitos uns com os outros. Se desenvolveu telas que consomem menos energia, telas flexíveis, enfim, se desenvolveu muitas aplicações e essas aplicações foram se integrando e foram necessário ganhar mobilidade. Então, as baterias cresceram muito, cresceram seu desenvolvimento bastante. A gente sabe também que, fazendo uma explicação à parte, um comentário à parte, perdão, a gente viu também a respeito dos veículos elétricos, né? Então, os veículos elétricos ganharam espaço no mercado, eles estão ganhando espaço, na verdade, no mercado, então a gente está vendo aí uma evolução gigantesca das baterias, né? Então, as baterias estão já estavam presentes dentro dos carros, mas também agora estão presentes como motor, né? Podemos dizer assim, ela gera energia para dar movimento aos motores, energia para ligar os sistemas de navegação e outros sistemas que já estão presentes nesses veículos. Bem, então, voltando aqui à JETA, que são diretrizes para segurança e manutenção de baterias, elas vieram justamente para proteger os usuários e também regulamentar os fabricantes de baterias. E aí a JETA, ela deixou bem claro o seguinte, ela deixou claro limites, ela deixou limites, né? Deixou alguns limiares para fazer o carregamento e descarregamento. Então, todo chip que vier com a especificação aí da JETA, ela é uma especificação relacionada a isso, aos limiares de carregamento, de temperatura, ela vai fazer tudo isso. Fazer com que o fabricante exija vai exigir que o usuário tenha maior proteção. O usuário não vai ter danos ao utilizar esse tipo de bateria. Independente do que for que seja, ela vai se aplicar a todos os chips. Mas a JETA, ela está relacionada justamente aos chips, né? Uma especificação de dentro dos chips. Os fabricantes têm que se preocupar, mas é dentro dos chips que tem que ter essas especificações de carregamento, certo? Então, assim, na JETA, deixa claro que é imprescindível que seja evitado um carregamento em altas correntes e alta tensão e também seja dada em certas temperaturas. Caso passe essa temperatura, na arquitetura do meu dispositivo, ele vai proteger isso, ou seja, ele vai cancelar o carregamento. E aqui a gente tem dois tipos de carregamento, em baixa temperatura e em alta temperatura. Os carregamentos em baixa temperatura também pode ser um problema, porque aqui algumas partículas da bateria, elas começam a se solidificar. E essa solidificação pode ser um risco durante o carregamento. Pode-se criar pequenos fragmentos metálicos, como já é normal do processo de oxidorredução acontecer, esses resíduos, e aí acontecer um processo exotérmico e causar um inchaço e, consequentemente, uma explosão, por meio dessas substâncias metálicas que se solidificam a baixas temperaturas. E altas temperaturas também é um risco de usuário durante o carregamento ter um problema muito grave, porque aí o líquido, as soluções embebidas desses eletrodos, elas podem ter
também uma reação exotérmica, e elas podem, da mesma forma, inchar e causar uma explosão de proporções maiores, por conta da temperatura, da agitação, certo? Aqui eu deixei um gráfico falando a respeito desse processo, que é onde a gente está vendo aqui, onde não há carregamento abaixo dessa temperatura T1, que ali é mais ou menos a 0 graus. A partir de 10 graus Celsius, vocês verem que já cai tanto a tensão quanto a corrente, e aqui a temperatura boa que é dada é entre 10 graus Celsius e 45 graus Celsius. Ou abaixo de 10 ou acima de 45 já não é interessante fazer esse carregamento. E se ocorrer, ele vai ter uma redução drástica aí de 0,5 volts no carregamento. Então, os chips aí que tem essas especificações, eles garantem esse carregamento tanto em alta temperatura quanto em baixa temperatura. Passando aqui outra especificação, uma outra característica especial é a OTG, é a On-to-Go. Essa especificação ela é mais relacionada aos computadores que estão com a especificação da USB 2.0, certo? A USB 3.0 já não tem um funcionamento, os chips que tem a OTG não tem essa especificação, certo? Os chips que tem a OTG, ela não se relaciona à especificação 3.0 da USB, só a 2.0. E aí a gente mostra que dentro das portas USB, que eu até comentei sobre as interfaces aí, se era USB ou era fonte externa, a gente deixa bem claro o seguinte, que nas especificações 2.0, a USB fornece 5 unidades de carga, que ela é dada por 100 mA. Se a gente multiplicar por 5, a gente tem 500 mA. Mas, normalmente, alguns chips, deixando bem claro, alguns chips, eles exigem, para o carregamento inicial, 1000 mA, ou seja, 1 ampere. Outros exigem 1,5 ampere. Então, é importante que esses chips que têm essas especificações atendam também computadores mais antigos, que estão na especificação anterior da USB. E na USB a gente tem duas portas, né? A low port e a high port. A low port ela tem 4.volts, né? Então a tensão máxima dela é de 4.volts e uma unidade de carga. Já a high port ela tem 5 volts e 5 unidades de carga, mas ainda assim não atende. O que a OTG faz em resumo? Ela faz com que nosso dispositivo de carga, né, nosso módulo, ele se torne ele é um periférico, né, para USB, mas ele tem comandos de host, ou seja, ele vai se conectar direto ao barramento da USB do seu computador. E aí ele vai fazer um processo de boost and convert, que está aqui, ó. Ele vai fazer um carregamento através do boost and convert, ou seja, a gente vai ter um boost de carga, de corrente. A gente armazena, em resumo, a gente armazena e joga. E é um processo de períodos. Então, ele armazena e joga, armazena e joga, armazena e joga. Assim, não superando a quantidade de corrente fornecida pela bateria e fazendo um controle através do próprio barramento. Ou seja, o barramento vai fazer o controle de carga agora desse dispositivo, direto para sua bateria. E aqui eu mostro um pequeno gráfico de como é feito o carregamento. A gente inicialmente tem uma corrente de pico, né? Que ela vai se manter constante, e à medida que nossa bateria vai carregando e a tensão vai subindo, elas vão trabalhando de maneira inversa, né? A tensão vai começando baixinha da bateria, vai ganhando tensão, até chegar a tensão de 4.2 ali, e minha corrente vai diminuindo exponencialmente. Lembra até uma curva de um capacitor, não é? Pois bem, aqui a gente também tem umas faixas, tem uma faixa linear, que é a faixa linear de carga, e aqui a gente tem um processo de fast charge, né, que é o carregamento rápido. E esse carregamento é utilizado por uma modulação de pulso, né? Então, são pulsos gerados aqui para gerar o boost, né? Para gerar um boost de corrente. Bem, aqui eu não vou me ater muito sobre essa parte, e fica aí também como pesquisa, caso queira compartilhar, eu vou compartilhar depois uma documentação sobre isso, e aí, qualquer coisa, a gente pode tirar algumas dúvidas aí.
Aqui eu vou falar sobre a folha de dados, e eu não quero deixar a apresentação muito chata e monótona, certo? A minha intenção é fazer com que as pessoas que estão começando deem os seus primeiros passos, porque eu acredito que, assim como eu, que comecei a trabalhar com isso, eu sempre tive dúvidas, sempre fui pesquisar no YouTube, ou fui pesquisar no Google, enfim. Nem sempre esse tipo de pesquisa, ver quem já fez, é interessante. Então, a gente vai lá nos datasheets, que são folhas de dados, né, na tradução livre, que tem todas as informações sobre aquele chip. E os módulos são baseados no chip. Então, aqui dentro dos datasheets, a gente encontra o quê? A gente encontra o resumo do dispositivo, a gente encontra as tabelas de descrição elétrica, que estão aqui, que é essa tabela. A gente encontra o resumo, que é esse camarada aqui. E a gente também encontra as aplicações. Em algumas aplicações, ele mostra, ó, você vai precisar fazer o chip organizar dessa maneira. Então, assim, ele já te dá o passo a passo. É só ler e se orientar por meio desse datasheet, certo? Então, é interessante quem está querendo iniciar, dar uma breve lida, não precisa se ater a tudo, não precisa absorver tudo, mas se atenha, por exemplo, o resumo, o que ele faz, se atenha as aplicações elétricas, perdão, a tabela de descrição elétrica dele, todas as informações estão aqui, é só ler com calma. Lembrando que os datasheets são todos em inglês, raras exceções que tem alguns em português, certo? Então, também deixar claro que as pessoas que estão entrando nessa área, que tem um pouco de aptidão por inglês, né? Aqui eu vou fazer uma breve viagem dentro desse dispositivo, né? Então, aqui, dentro desse datasheet. Então, aqui a gente tem algumas informações desse camarada. Então, tem aqui as features, né, as características, e eu separei aqui algumas partes interessantes, né? Eu deixei aqui na parte das features, por exemplo, ele tem uma corrente programada de 1 ampere, ele trabalha com 2 estágios de saída, ou seja, aqui eu já sei que ele me dá 2 informações que a bateria está carregada ou está carregando. E mostra as aplicações, né? Então, uma aplicação que eu uso bastante, e ele deixa bem claro para que tipo de bateria é aqui, ó. Ele deixa de lítio-íon e a de lítio-polímero, certo? Então, essas baterias são bem utilizadas, são melhor aproveitadas e utilizadas especificamente nesse chip. Aqui também tem a descrição completa do nosso dispositivo, falando o que ele faz, quais são suas peculiaridades, as seções que estão sendo referenciadas aqui para ter embasamento, e os package types. Esses packages é o chamado form factors dele, né? É o formato deles. Então aqui a gente tem, vou comentar aqui, que são o DFN e tem o MSOP-10. Quando você está lendo esses datasheets, você se familiariza com esses formatos. Eu mesmo ainda tenho que conhecer bastante esses formatos de package, mas eu já tenho alguns que já estou familiarizado. E aqui também você vê, poxa, será que eu vou para um DFN ou vou para um MSOP? Qual é mais fácil para soldar? Eu vou comprar o chip ou não? Eu vou comprar o módulo ou não? Certo? Então, naquelas especificações da PCB, você também vai ter que verificar isso, certo? Outra parte importante são os gráficos. Ver o comportamento, ver como é que é a manutenção da temperatura, manutenção da corrente. E os gráficos são bem enfáticos. Ele dá várias faixas de tensão e as curvas de funcionamento. Então, para a bateria, a gente tem dois que eu considero importante, que é a bateria, que é a tensão da bateria versus a tensão da fonte, se ela é USB, se é uma fonte regulada, se é uma fonte bancada, e a tensão da bateria versus a temperatura, que é também muito importante. Poxa, a minha bateria está tendo um comportamento atípico, ele está crescendo muito, está passando de 90 graus Celsius. Opa, aí já acende o alarme, né? Porque aqui ele já diz que até um certo nível de tensão, ele vai até certa temperatura. Então, observar isso. E a questão de corrente de tensão. Alguns aí são baseados em resistores programados. Ou seja, você coloca um resistor e ele vai dar uma corrente programada. Então, por exemplo, nesse daqui, se eu colocar o resistor de 10K, eu vou ter o fornecimento de uma corrente de 500 de 100 miliamperes. Mas se eu botar um resistor de 1K, eu já vou ter uma corrente de 1000 miliamperes, ou seja, 1 ampere. Então, vamos também nos ater a essas questões. As curvas vão mudar. Agora, se eu estiver consumindo muita corrente,
também acende o alerta vermelho. Opa, é melhor eu verificar aqui no datasheet o que ele está dizendo para mim. E aqui a gente vai entrar na última parte da nossa apresentação, que são os módulos de carregamento. Eu separei aqui alguns módulos, e aqui eu deixei linkado também os datasheets para depois cada um verificar e pesquisar sobre ele, conhecer melhor. Esse daqui é um dos mais conhecidos do mercado. Eu já utilizei bastante ele, gosto de utilizar ele, certo? Mas aqui eu sugeri algumas aplicações, certo? Algumas aplicações que eu acredito que sejam mais interessantes e bem aproveitadas. Então, esse módulo, ele tem o quê? Ele tem um chip, que é esse camarada aqui, que é o core da aplicação. Ele tem uma entrada USB. E aqui a gente tem dois chips, né? Um chip é para proteção de corrente reversa e o outro chip é para chaveamento, certo? Então, ambos são para proteção, certo? Para corrente reversa, sobretensão e sobrecorrente. Um trabalha para o corte e outro trabalha para a regulagem. Aqui a gente tem duas entradas e duas saídas. As duas entradas para a bateria e duas saídas, que é para alimentar o circuito, a carga. Lembrando que esse dispositivo e os demais, eles não vêm dentro do chip deles com circuito de corte. Então, sempre que você comprar uma bateria, você tem que pesquisar e conversar com o vendedor e perguntar para ele, vem com um circuito de corte integrado, que é um circuito de corte soldado já nos terminais da bateria. Normalmente vocês veem a bateria, né, a de lipo, por exemplo, ela vem vem um circuito interno dela, que é soldado, e vem enrolado numa fitazinha amarelada, certo? Essa fita é para proteção térmica do dispositivo. Visto que no processo de carregamento vocês viram que chegam até 45 graus. Alguns chips, como por exemplo esse, eu já medi, né? Eu fiz o teste de bancada, e também está inclusive lá no grupo do Discord, mostrando a temperatura que chega, né? Então, chegou a mais ou menos 75 graus Celsius. Então, aí já não está no range desejado, que é o range lá até de 80 graus Celsius, então tá aceitável, certo? Mas depois se isso acontecesse se ocorresse um aumento de temperatura, eu já teria que parar meu processo e rever todo o ensaio. Aqui eu deixei a tensão máxima de entrada, certo? Então é importante vocês utilizarem as fontes chaveadas, não pode dar de 9 volts aqui, né? Porque o máximo já é de 8. Então uma fonte de telefone já ajuda, já é interessante você conectar aqui essa fonte de telefone para carregar, ou até mesmo no computador. Ela que serve só para uma célula, então ela é para uma única célula, não tente fazer com mais duas células. Pode ter um carregamento, vai ter um descarregamento desbalanceado, e além de ter um carregamento desbalanceado, você pode gerar um problema muito grande, que é aumento de corrente excessivo. Então são duas células. Essas duas células aí vão consumir bastante corrente, certo? Elas vão exigir muita corrente, pelo fornecimento próprio do chip, né? E esse módulo é baseado no próprio chip, né? O nome dele se dá pelo nome do chip, que é o TP4056. E uma aplicação que eu sugiro, que eu acho interessante, são carregadores portáteis. Se você, por exemplo, tem uma placa franzininho, para fazer o acionamento de LEDs, por exemplo, essa é uma boa pedida. Você tem lá sua bateria, e aí, poxa, eu quero deixar ele em algum lugar para iluminar, para fazer o controle de LEDs, de uma LED RGB, por exemplo. Tá aí. Ele funciona com carregador portátil, para funcionar, para utilizar smartphone, por exemplo, se o meu smartphone deu problema, ou uma power bank, talvez, quem sabe um projeto para power bank, utilizando o franzinho, é uma boa pedida, sabe? Então, esse aí eu considero um dos de entrada, né? Quem está começando pode utilizar ele à vontade, é uma aplicação muito boa. Esse daqui eu acho muito interessante, ele já é um módulo pronto, certo? Ele já é um módulo mais completo. E esse é o módulo para sistema fotovoltaico, ou seja, para placa solar. A gente tem todo o sistema de carregamento dele já implementado. É um chip muito bem desenvolvido e ele é próprio para essa aplicação. Então, o chip foi no datasheet desse chip, vocês vão ver lá, que está dizendo, está informando que é próprio para ele. É próprio para sistema fotovoltaico, para energia solar. Então, a aplicação dele é preparada para oscilações de tensão que pode ocorrer no sistema fotovoltaico, regulagem, processo de carga e descarga mais balanceado.
é um sistema já não linear, diferente do outro. E aqui ele tem uma saída para 5 volts, ou seja, ele já faz o step up, né? Ele não fica com a saída de 3.7, 4.2, 4.2 e 3.7. Ele já dá uma saída de 5 volts fixa. Ou seja, se você já querer embarcar no seu dispositivo, ele já é uma boa pedida também, para fazer monitoramento, para deixar em alguma aplicação mais IoT, por exemplo, estação meteorológica, quem sabe, pode ser uma boa pedida também. Contudo, ele só funciona para uma célula, certo? Então, novamente, uma célula é interessante. Você pode utilizar uma entrada de 16 volts, então é interessante dar uma olhada melhor nas especificações. Essa entrada de 16 volts, ela já é compatível com algumas fontes chaveadas de até 12 volts, então também fica aí a pedida para dar uma lida nesse datasheet. Eu gostei muito dele, foi uma das ótimas experiências que eu tive com esse dispositivo, certo? Gostei muito dele. E ele tem uma série estabilizada, né, que é 5 volts e 500 miliamperes. Já o outro lá fornece até, parece que até 1 ampere também de fornecimento de corrente. E esse aqui já fornece 500 miliamperes, que é uma tensão menor. E a aplicação que eu dei foi placa solar, né? Mas tem estação meteorológica, que eu deixei o datasheet para pesquisa. A gente tem esse módulo no mercado que é o mais simples, e aí também eu acredito que seja uma boa pedida para quem está começando. É um preço mais justo, mais barato em relação ao TP4056. E aí, ele é bom por quê? Porque ele está seguindo uma das especificações da OTG. Ele consome bem menos, umas especificações lá da USB 2.0 que tem OTG. E aí ele consome 500 miliamperes, certo? De carregamento. Então ele tem um carregamento que é o low mode, né? Então ele consome bem menos do que o normal e ele entrega um carregamento mais balanceado, né? Apesar de ser uma arquitetura mais simples, mas ele também entrega uma entrada bem balanceada. Pode utilizar uma fonte externa de até 16 volts. E uma fonte de telefone também, porque ele já tem entrada aqui, né? USB. Ele é baseado nesse chip. E aqui ele não tem um nome específico no mercado. Há vários fabricantes, há vários vendedores que dão um nome diferente. Mas se você pesquisar por módulo básico para bateria de lítio, você já encontra em vários sites. E as aplicações sugeridas são aqui, assistente pessoal, caixinhas de som, né, para áudio. Então, é uma boa pedida também. E, novamente, deixei o datasheet. Esse camarada aqui, para mim, é um dos melhores. E é um chip que é bem completo. Por quê? Porque aqui ele já dá todo o processo de monitoramento de carregamento, ele tem as especificações JET e LTG, então ele serve para USB 2.0, especificações 2.0, e para especificação 3.0, né? E aí ele também, lembrando, todos que eu apresentei são para uma célula, né? Se você quiser para mais células, então você vai precisar comprar um dispositivo que é um monitor de carregamento de bateria, que ele vai dar um carregamento balanceado para as N células que ele permite carregar, certo? Ele tem controle mais apurado de corrente e tensão e é um sistema microcontrolado, já não é um sistema baseado em lógicas, em transistores, uma lógica mais, um circuito mais analógico, podemos dizer assim, entre aspas, já diferente do outro lá, que é um circuito mais digitalizado, que tem setups, que tem que fazer toda a inferência e a configuração previamente para carregar. Aqui a gente tem, já é diferente dos outros, ó, a gente tem uma corrente de entrada aí, de carregamento de 1.5 amperes, ou seja, bem maior, e você pode selecionar aí as chaves para 1 ampere, 500 e 100 milivolts, 500 miliamperes e 100 miliamperes, certo? Então, aí é uma pedida boa também para quem tá testando baterias, para verificar vários níveis de carregamento e ver o comportamento delas. O carregamento para uma célula, e aí ele tem 2 6 embarcados. É o quê? Esse primeiro aqui, que é o 24075, que ele é próprio para carregamento, e o 27441, ele já é para interface I2C, ou seja, o meu dispositivo está conectado lá a um franzininho, por exemplo, eu posso comunicar via I2C e ele me dá retorno sobre a corrente, tensão, certo? Então, é um dispositivo mais completo. Esse é desenvolvido pelo SparkFun e ele é chamado BabySight, né? A interface dele é I2C e aplicações sugeridas. Esse daqui já é interessante para aplicações wearables, smartphone, IoT.
Wearables por quê? Porque wearables você vai estar vestindo aquele dispositivo. Só para um espaço aqui para falar, wearables são dispositivos que nós utilizamos, que já estão presentes no nosso dia a dia. Um exemplo deles aí são os óculos de sol, os óculos de grau, são tecnologias que já vestimos ela. São as roupas, os tecidos, mas eles não se atêm só a isso. São também os smartwatches, tênis, que são também a parte de calçados, tem tecnologia. Então, você pode fazer diversos projetos utilizando wearables, inclusive com a franzinil aí, utilizar LEDs para costurar na roupa, colares, enfim, você tem uma gama de projetos. Então, a gente pode também discutir aqui no chat depois sobre essa questão de wearables, que é uma parte que eu gosto bastante. E aqui eu deixo o datasheet dele. Bem, gente, eu agradeço pela atenção, pela oportunidade. Eu espero que não tenha ficado uma apresentação tão monótona e chata, mas também gostaria de passar toda a experiência que eu já tive com algum desses módulos e também a experiência que eu já tive em alguns projetos utilizando bateria. Tem muito que se falar, e é isso, sabe? Eu agradeço. Isso aí, Alisson, parabéns. Muito bom. Muito boa apresentação, muito bacana. Foi muito bem apresentada aí. E acho que ficou pelo menos aqui do meu lado aqui, ficou vontade de a gente experimentar e aprender, né, muito mais aí sobre gerenciamento de baterias. Muito legal. Uhum. Tem duas perguntas aqui. Vamos só... O Daniel já está ali na espera, mas vamos tentar responder aqui. O Elton perguntou qual que é o nível ideal para armazenar baterias de lipo. Você sabe dizer? O nível ideal, assim, para carregamento a gente sabe que é 4.2 volts, mas o nível ideal para manutenção dela, assim, o descarregamento máximo dela é de até 2.3. Eu, particularmente, sugiro que seja de 3 volts. Então, se baterias de lítio já vem com circuito de carregamento, de proteção interno, com 2.3, eu já não sugiro. Sugiro que você procure sempre de 3.0, que é para manter e aumentar a vida útil da bateria, porque esse processo de carregamento, ele está intimamente relacionado à durabilidade, ao ciclo de vida dessas baterias. Então, é sempre bom deixar um nível mínimo mesmo de 3 volts, certo? Legal. E aí, é sempre bom também consultar o datasheet, né? Então, o fabricante vai ter a especificação ali de temperatura, também pode influenciar bastante, né? Uhum. Também forma de armazenamento, porque a segurança também é algo a se preocupar, né? Então, dependendo da bateria que você está trabalhando, é muito importante você ver a forma de armazenamento para, né, questões aí de segurança. Legal, Alisson. Aí o Pedro perguntou, acho que vai nessa mesma linha, se vai armazenar ela carregada ou descarregadas? Então, para armazenar elas, eu sugiro que já deixe elas descarregadas, porque a própria bateria ela já gera um processo de autodescarregamento, né? É em baixa amplitude, mas ela ainda assim gera. É interessante que essas baterias também estejam armazenadas em temperatura ambiente, né? Que é 25 graus, mas depende do local. Então, sempre manter descarregadas. Porque, assim, caso ocorra algum problema, é reduzido minimamente o nível de acidentes, né? Então, também sempre tem que anular a bateria, né? Tem que desativar ela. Tem até alguns processos que a gente utiliza embebidos em sal, em água, que desativam a bateria. Então, é bom, se não vai mais utilizar, desativa. E se for utilizar em um outro momento, é melhor deixar ela carregada. Assim, eu aconselho deixar carregada, né, para não a bateria, vamos dizer assim, colar, né, para não perder as características dela, mas não mantendo um nível tão baixo também, de 2.3. 3 volts para mim eu acho ideal, porque eu já utilizei assim. Legal. Beleza, Alisson. Parabéns, brigadão mesmo pela compartilhar a experiência com a gente. E o pessoal continuar a conversa lá no Discord, né? Uhum. O Alisson é estudante de engenharia, não é isso? Isso. E tem lá, dá para procurar ele também depois no LinkedIn. E em breve as empresas vão estar aí competindo pelo contratar ele. Obrigadão, Alisson. Opa, obrigado e sucesso. Parabéns, obrigado. Obrigado a todos. Aproveitem aí
as apresentações que só tem cara fera aí apresentando. E moças feras também, esqueci. Isso aí. Valeu, gente, obrigado. Valeu, obrigadão.